Oi, meu nome é Carla, e se você está passando ou já passou por um processo de despertar espiritual, esse vídeo é para você. E uma das principais consequências de quem passa por um despertar espiritual é a desassociação com a realidade em que a gente está vivendo, com as pessoas que a gente convive, com o nosso trabalho, e com isso a gente acaba se afastando de todas essas coisas, a gente acaba se afastando de todas essas relações, porque você sente que você não pode mais ser você mesmo. As suas sensações, as suas emoções, elas estão ampliadas, elas estão muito mais sensíveis e suscetíveis a qualquer interferência externa, porque como você está num processo de se organizar, se interiorizar, se lapidar mesmo como ser humano, está trabalhando com as suas sombras, você já está trabalhando com cargas emocionais, cargas psicológicas, cargas espirituais também, que você não estava vendo antes. Além de tudo isso, pela sua mediunidade, talvez, ou a sua sensibilidade estar muito aflorada, você também acaba tendo que lidar com as sensações das outras pessoas. E o que acontece com isso? Você acaba se afastando. Os lugares aonde você ia já não fazem mais sentido. As festas cheias de pessoas, com muito barulho, já não faz mais sentido porque você não consegue suportar aquilo. Se você tenta, você fica incomodado, você sente que você está excluindo os outros às vezes, ou se sentindo excluído também, porque no fundo aquelas pessoas não te entendem. E nisso você também quer falar com as pessoas que você gosta, principalmente as pessoas que você ama, a sua família, os seus amigos, talvez você tenha filhos com mais idade que já tenha uma capacidade de entendimento, mas que também está vivendo numa realidade diferente da sua. Então, isso dificulta muito as suas conexões, as conexões que você tinha até então. E com isso você acaba ficando mais distante. Dependendo do lugar onde você vive, você não pode ter o teu altar, o teu espaço, às vezes com seus cristais, às vezes você não pode acender um incenso, você não pode fazer uma defumação na sua casa. Eu não falo especificamente de religião, porque eu também não tenho uma religião no começo, principalmente na minha fase de adolescência, onde eu me sentia muito perdida, até pelas questões de vida que eu vivia. Eu tinha uma família totalmente disfuncional, eu vivia na casa de pessoas diferentes, porque a minha mãe era dependente química, então ela não tinha uma casa, né? Não tinha uma estrutura para cuidar das crianças, né? Então eu vivia na casa de outras pessoas. E eu me senti realmente muito perdida, porque de fato eu estava perdida, eu não tinha referência, eu não tinha estrutura. Então eu comecei a buscar no que as pessoas me diziam que poderia ser uma solução, ou que eu via, né, na sociedade que poderia ser uma solução. Então eu fui em várias igrejas, fui batizada quando criança na igreja católica, isso nunca fez muito sentido para mim, então fui buscar outros lugares, fui na igreja evangélica, passei por templos budistas, fui na Umbanda, no Espiritismo, fazia trabalhos de caridade, né, dentro do Espiritismo. Isso realmente foi muito bom para mim, porque me ajudou a enxergar mais o outro e menos a mim mesma, menos as minhas dores. Não que seja bom você se deixar, não é isso que eu tô falando. Não você colocar a dor do outro acima da tua, mas você fazer uma contribuição para o outro, mesmo passando por um momento de dificuldade, porque isso mostra também o bom que você tem dentro de você, aquela luz que tem dentro de você, e por fazer isso com o outro, você se sente bem também. Então, depois de procurar tantas coisas e não me identificar com nada, aí volta de novo aquela sensação de não pertencimento. E que eu sei que se você tá nesse processo, se você já passou por esse processo, você deve ter sentido isso em algum momento. E esse é o tema principal do vídeo, essa solitude que você sente no processo do caminho de despertar espiritual. E que não é só você, que muitas outras pessoas sentem. E eu contei um pouco dessa minha história para que você se identifique, porque talvez
tem algo parecido, e você pensar e você ter a clareza de que existem outras pessoas passando por essas coisas também. Então eu vou colocar aqui alguns tópicos que eu acho que são aqueles que têm mais destaque nesse processo de solitude. Que, de novo, volta para a questão familiar, primeiramente, que é as pessoas que você convive mais, o teu trabalho e as tuas amizades. Com a sua família, às vezes eles têm religiões, e como você está passando por esse processo, podem achar que nada que você faz tem algum sentido, ou te julgarem por você tentar fazer algo para melhorar a energia da casa, ou acender uma vela, daí você acende a vela, estão falando que você vai colocar fogo na casa. Se você acende um incenso, dizem que o cheiro é ruim. Se você tenta falar para um amigo que você está tendo sonhos, que você está conseguindo chegar em outros estados em meditação, porque no fundo você sente que se você consegue fazer isso, se você está tendo uma melhora na sua vida, não estou falando nem dessa questão de usar a espiritualidade para conseguir coisas materiais, ou de ter pedidos resolvidos, né? Problemas resolvidos com o auxílio da espiritualidade. Isso também é maravilhoso, mas não só de coisas que você recebe, às vezes fisicamente ou emocionalmente, mas do que está acontecendo dentro de você, que no fundo esse é o processo mais importante e que é o que vai te levar a um grau de consciência mais elevado. Então, se você consegue fazer isso e você realmente se sente melhor fazendo isso, você vai querer passar isso para as pessoas que você ama. Então, os seus amigos, ou às vezes você tem amigos de longa data, amigos de anos, só que tem uma personalidade muito diferente de você, e você quer contar o que está passando por uma dificuldade, fala: olha, se você fazer isso, ou o que aconteceu comigo também, eu só posso falar sobre as experiências que eu vivi, o que eu vi, e o que eu presenciei das experiências de outras pessoas também, que graças aos céus, graças ao universo, a Deus, a sei lá o que você acredita, existem muitas pessoas também que estão passando por esse processo. Em algum momento da sua vida, você vai estar mais alinhado com essas pessoas. Então, mesmo que você não esteja tão alinhado assim, se você prestar atenção, principalmente quem viaja, quem vai para lugares mais litorâneos, acaba tendo contato com pessoas assim. Então, se você sabe e você sente que você consegue fazer uma transformação na sua vida, fazendo uma meditação, fazendo uma oração, ou no meu caso, eu tinha muita dificuldade para dormir e tinha um mantra muito, muito, muito específico do Semente das Estrelas, que é o mantra cristalino, que eu acho que está escrito mantra cristalização, bem dessa forma mesmo. E durante uns 2 anos, assim, da minha vida, hoje eu já consigo dormir normalmente. Isso passou também, né? Foi uma coisa que com o tempo vai se resolvendo, então isso se resolveu. E eu via que tinha pessoas que estavam passando pelos mesmos processos e eu tentava indicar, mas nisso tem a resposta do outro, né? Do outro que não acredita, ou do outro que te julga, ou diz pra você, mas isso não faz sentido. Como que eu vou dormir com isso? Como que isso vai me ajudar? E não tenta. E você acaba ficando um pouco decepcionado porque você gostaria de ajudar, primeiramente, e segundo, você não gostaria de ser atacado, porque às vezes as próprias crenças da pessoa que tá tão dentro daquele paradigma, não é por mal, mas por defesa ou por ela simplesmente estar sendo o que ela está acostumada a ser, acaba repelindo você, acaba te causando mal, porque você fica triste quando te chamam de louco ou dizem que agora você virou bruxa, agora você tá querendo virar uma bruxa, que é uma coisa que acham que é um insulto, mas na verdade não, né? Então, todas essas coisas que durante o tempo vai te doendo e você, em algum momento, percebe que, ok, se o outro não me pediu ajuda, eu não vou ajudar. E esse ponto também é super importante, porque esse ponto é onde você entende que realmente tem que ser assim. Você não pode forçar a tentar ajudar alguém,
a abrir os olhos de alguém que não quer ver. Você só pode ajudar uma pessoa a se libertar se ela deseja a liberdade, porque primeiro tem que vir de dentro dela. E se não vier de dentro dela, a transformação ela não vai acontecer realmente. Então você vai ser como um médico que está dando remédios para aliviar os sintomas, mas que não cura o que está dentro da pessoa realmente, porque no fundo esse processo tem que vir dela. Então esse é um ponto. Mas as consequências disso é esse afastamento mesmo, porque se eu não posso falar sobre o que eu acredito, não faz sentido eu falar com aquela pessoa. Porque conforme vai passando o tempo, você começa a se honrar mais, a ser mais verdadeiro com você, a deixar de fazer coisas só para poder caber em um ambiente, caber em um grupo, a ser aceito pelas pessoas do seu trabalho, que não te convidam mais para ir em um lugar porque dizem que agora você virou uma pessoa espiritualizada, então agora você não quer mais sair para beber todos os dias, agora você pratica esportes porque você quer cuidar do seu corpo, porque você entendeu que o seu corpo é um templo, que é muito mais do que essa única matéria andante, sem propósito nenhum. Você entende que a sua energia é valiosa e que você precisa da sua energia para si, porque você também está criando, porque você também tem o seu próprio propósito de vida. E se você tem consciência, você sabe que você tudo pode, mas nem tudo te cabe, porque nem tudo vai ser para o teu bem. E até os momentos em que, pelo fato de você ser humano, você tropeça, você tem sentimentos ruins, ou às vezes você sente raiva, às vezes você sente inveja, às vezes você passa por tantas dores repetidas vezes que você acaba deixando de acreditar por um momento, mas aquela centelha em você, aquela chama, ela vai acender, mas você precisa fazer um movimento para se tirar daquela tristeza, se tirar daquele buraco. Então você entende que a sua energia é valiosa. Então você não pode mais se forçar a estar em lugares que não fazem sentido com você, não estar com pessoas que não fazem sentido para você ou pessoas que querem a sua companhia porque você realmente tem uma energia boa. Já te disseram isso? Nossa, eu gosto tanto de você porque você tem uma energia tão boa. Eu gosto tanto de você porque você me acalma. Eu gosto tanto de você porque você me ouve. Nossa, mas você parece que é psicólogo. Você não é psicólogo? Você deveria ser psicóloga. Já te disseram isso? Que você é um bom ouvinte? Que você é um bom curador? Mesmo que você não trabalhe em áreas terapêuticas e se não for do seu coração, se não for da sua vontade também, não precisa, mas se você trabalha, isso é muito mais enfático, né? Você vai saber isso na experiência da sua própria vida. Mas se não, eu tenho certeza que em algum momento alguém já te disse isso. Que você traz uma calmaria, que você traz algo bom ali para a pessoa. Só que muitas vezes é sempre você dando algo bom para alguém, você ouvindo alguém. Mas quando você procura pessoas para falar sobre processos, principalmente esses processos do despertar, que são os mais difíceis, né? Que muitos espiritualistas chamam isso de a noite escura da alma. Esse processo, ele é muito, muito particular de cada um, só que ele é muito desafiador. E às vezes você se sente realmente sozinho. Tava falando ali sobre solitude, mas nesse momento de noite escura da alma, muitas vezes você não percebe isso como solitude. Você percebe isso somente como solidão mesmo, porque aquelas dores e aqueles sentimentos muitas vezes sem nome, porque você não consegue nem nomear aquilo que você está sentindo, aquela falta de vontade de continuar, mas com aquele fundo de luz ali, e durante muitos momentos, tudo que você quer é ter com quem compartilhar, porque você passou pela noite escura da alma, você passou por tantas coisas, você enxergou tantas coisas, você sente que você tem muito a contribuir.
ou que você só quer falar mesmo sobre o que você acredita, porque você vê isso como normal. Você não é um missionário que quer pregar algo para as pessoas o tempo inteiro. Não, você só quer falar sobre as coisas normais da sua vida. E na sua vida normal, tem espiritualidade, tem sincronicidade, tem movimentos que são inexplicáveis somente por processos materiais, por questões materiais. Tem coisas que você sente e que você gostaria de colocar aquilo em palavras, mas você olha para o lado e percebe que não tem ninguém que possa ouvir, ou que queira ouvir as suas palavras, ou que queira ao menos tentar entender o que está acontecendo com você. Você quer compartilhar, muitas vezes você pode ter algum dom e que você, por algum motivo, não expressa isso porque você acha que você não tem espaço para expressar isso. Você acha que ninguém vai te ouvir ou que ninguém se interessa com o que você tem a compartilhar, porque realmente as pessoas que estão à sua volta não se interessam. Então, em muitos casos, o movimento que você precisa fazer é um movimento radical, é um movimento de sair da sua parentela, se for o caso. Porque, às vezes, essas pessoas, além de não te ouvirem, elas não querem olhar para você. Mas se não for o caso, se for somente pessoas que estão passando pelos processos dela e que não querem o seu mal, são pessoas que te amam, mas que o nível de consciência delas é diferente do seu, tá tudo bem, você continua da sua forma, você continua vivendo a sua vida, você continua amando quem você ama e deixando com que essas pessoas te amem também, mesmo que elas não compartilham das mesmas crenças que você, mesmo que elas ainda estejam num grau diferente de despertar, porque até mesmo aquelas pessoas que se negam a acreditar ou têm uma religião muito fixada na mente e na própria experiência de vida, elas estão no processo, porque isso é para todo mundo. Não é para uma pessoa ou para outra pessoa, só que elas só não querem enxergar, ou elas ainda não conseguem enxergar porque elas estão no tempo delas e tá tudo bem também. Mas eu gostaria que você pensasse que existem muitas pessoas que estão passando pela mesma coisa que você. Pessoas que gostariam de compartilhar, que gostariam de ouvir também. Porque a única forma que a gente tem de perceber, de aprender, de conhecer é, além da nossa experiência, através do outro. E muitas vezes isso vai ser numa conversa. E eu gostaria de deixar esse espaço aberto para quem tem esse interesse de estar entre os seus, pessoas que estão mais conectadas com o que há além do que é apresentado para nós, como sociedade, como mundo. Enfim, esse espaço é o meu próprio canal. Se você tem interesse em se conectar com mais pessoas, assim, para poder conversar sobre a nova era, conversar sobre espiritualidade, conversar sobre processos emocionais também, sobre a vida humana, que é uma parte muito essencial, que é o mais essencial, porque se a gente está aqui como humano, é para viver a espiritualidade como humano. Então, como humanos, vamos compartilhar. Deixa no comentário se você tem interesse de se conectar com outras pessoas, porque eu sei que tem muitas pessoas que querem. Então, vamos nos juntar, porque eu compartilho desse mesmo sentimento, tá bom? Se você tem interesse, deixa aí nos comentários. Se você gostou do vídeo, curte o vídeo e segue o meu canal. E eu vou continuar trazendo conteúdos que possam ser importante para você também. Se você tem alguma dica de algum conteúdo que você queira ouvir de uma forma muito humana e real, deixa nos comentários também. Muito obrigada e até o próximo vídeo.